da Rádio Catedral, sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Social. Olá, eu sou o Felipe Fernandes, advogado, especialista em adoção, e hoje quero te convidar a conhecer uma das organizações mais importantes do Brasil quando o assunto é acolhimento, escuta e prevenção do suicídio. Sim, estou falando do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Você sabia que o CVV existe há mais de 60 anos e oferece apoio emocional, gratuito e sigiloso 24 horas por dia para qualquer pessoa que precise conversar? É isso mesmo. Uma rede de voluntários que se dedica a ouvir, acolher, ajudar, valorizar a vida, atuando diretamente na prevenção ao suicídio. E quem nos conta tudo sobre esse trabalho tão competente e generoso é o voluntário Alan Lima, voluntário do CVV. Boa noite, Alan. Que bom ter você por aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. Que bom que você está aqui para a gente falar do CVV, é um trabalho tão importante, tão significativo para a sociedade. E você, nosso ouvinte querido, que participa também com a gente aqui, mandando sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Catedral, no 3231-3567, repito, 3231-3567, e pelas nossas redes sociais, o YouTube da Rádio Catedral, e também o Web TV Redentor, qual a gente dá um tchauzinho agora, lá, que estão nos vendo aqui, quem estiver assistindo agora ao vivo ou na reprise, porque nossos programas estão gravados, né? Agora vamos começar a falar um pouco do CVV. O que é o Centro de Valorização da Vida, Alan? Então, o Centro de Valorização da Vida, também chamado de CVV, é uma instituição filantrópica, humanitária, que existe no país há 63 anos, né? A gente tem 90 postos espalhados pelo país, além de várias atividades que são desenvolvidas que a gente vai poder conversar aqui. É uma instituição criada para a prevenção do suicídio e também presta apoio emocional através de seus voluntários que atendem por telefone e outros meios que a gente vai conversar. Sim, bacana. Vou perguntar um número, claro que a gente pelo menos pode ter uma média, assim. Quantos atendimentos em média o CVV realiza por um período, por exemplo, de um ano? No último ano, a gente realizou 2.700.000 atendimentos. Isso não significa que são 2.700.000 pessoas. A mesma pessoa pode fazer várias ligações ao longo do ano. Certo. Essa pessoa, ela procura eventualmente o mesmo voluntário que ela atendeu, ou ela fala com vários voluntários? Antes da inserção do 188, que é esse telefone que a gente tem a nível nacional, a gente tinha telefone fixos locais. Então aí a pessoa conseguia falar diretamente com o mesmo voluntário sabendo do plantão. Agora não. Ela liga para uma central telefônica que a ligação é distribuída para os voluntários disponíveis no momento. Então, ao mesmo tempo que a gente, quanto voluntário, fala com pessoas do Brasil todo, a pessoa que liga querendo apoio emocional também fala com voluntários do Brasil todo. E aí favoreceu esse atendimento, porque esse tridígito 188 foi um termo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde e a Anatel, que viabilizou a gratuidade. Então antes eles precisavam pagar a ligação, e hoje a ligação é gratuita. E aí vai provavelmente mais para falar, vai ser mais difícil. É mais difícil. Mas acontece. Às vezes acontece da gente atender a mesma pessoa no mesmo dia ou até mesmo em semanas diferentes. Legal. E como é que é o trabalho na prática do CVV? Então, a gente tem esse telefone, tem o atendimento via e-mail, via chat. Os dois podem ser acessados no site cvv.org.br. E também tem as ações na comunidade, rodas de conversa, grupo de apoio a sobreviventes do suicídio, CNC, que é um debate após a apresentação de um pequeno filme, e várias outras ações que a gente desenvolve. No telefone, né, que é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, por onde a gente é mais conhecido e é onde que tem o maior número de voluntários atendendo, a gente garante o funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
E aí a pessoa que liga para o CVV, muitas das vezes buscando o apoio emocional, pode ser que esteja pensando em suicídio ou não, né? O critério geralmente que faz com que a pessoa ligue para o CVV é a dificuldade de poder falar sobre o que gostaria de falar com alguém próximo. Então ele prefere ligar para uma pessoa anônima, né? Assim, que ela não conhece, para falar sobre assuntos sérios. Né? Então, muitas das vezes, o dia a dia do trabalho, a prática do trabalho tem a ver com esse acolhimento, com esse escutar e conversar sem julgamento, sendo uma prática empática e fazendo com que a pessoa possa, aos poucos, esvaziar, né? Mudando a possibilidade de pensamento e tudo mais. É isso que se chama de escutativa? Sim, a gente está ali conversando com a pessoa que nos liga e acolhendo ela incondicionalmente. A gente costuma dizer que nós somos os amigos temporários das pessoas que ligam, no sentido de favorecer a conversa e acolher a pessoa. Às vezes a pessoa que liga está chorando e tem até dificuldade de começar a falar. É como se dissesse, eu não sei por onde começar, para mim é difícil falar. E a gente está ali disposto a conversar com a pessoa e possibilitando que ela possa se expandir, falar aquilo que ela está sentindo. Então, a prática do trabalho é basicamente oferecer apoio emocional e acolher aquelas pessoas que nos procuram. Sim, e imagino que seja difícil, às vezes, ter esse primeiro... fazer o primeiro contato, a conexão, o vínculo, talvez, entre quem liga e quem está escutando, né? Existe ali um poder, assim, da escuta, dessa escuta ativa, como você falou, de até salvar vidas, né? A gente entende que a gente possibilita a possibilidade de mudar o curso, né, da pessoa, né? Mudar vidas, né? Até o nosso slogan, conversar pode mudar vidas, nesse aspecto, né? A gente não quer salvar ninguém, no sentido de que salvar é um verbo que traz outras conexões. E a gente não tem nenhum vínculo, nem religioso, nem político. A gente está ali para justamente acolher e não julgar. Já teve uma época do CVV, até um dos primeiros símbolos do CVV era uma boia, porque a gente entendia dessa forma, o salvar. E hoje em dia a gente pensa de uma forma diferente. Tanto que o logotipo da gente está lá escrito apoio emocional, né, no intuito de favorecer esse apoio emocional. E a gente está para somar junto às diversas iniciativas que existem no país, né, seja no serviço público, seja em outras instituições. A gente está para garantir esse acolhimento, né? Quais são os lugares hoje em dia que funcionam 24 horas por dia, a pessoa pode chegar para conversar? Poucos, né? Acho que a gente não tem um serviço desse tipo, mais pessoas que estão precisando abrir suas angústias, né? Assim, a pessoa chega a tomar essa atitude entendendo os serviços que está ligando, né? Ela é um ato de coragem também, aquela pessoa, por mais difícil que a vida dela seja, ela está ali, mesmo que ela não fale, né? Ela está ali para o seu socorro. Né? A gente entende que não é nem coragem nem fracasso, mas que a pessoa, por algum motivo, resolveu ligar. Sim. E aí os motivos são os mais variados. Só para você ter uma ideia, ultimamente, pessoas que utilizam aplicativos de inteligência artificial para conseguir informações têm recebido como direcionamento ligar para o CVV como uma forma de entender, e aí há uma programação de inteligência artificial de que a pessoa pode, de alguma forma, buscar esse apoio. Por exemplo, se ela coloca algumas palavras específicas no chat GPT, que é um desses aplicativos, ele entende que tem um limite ali dele e ele vai indicar instituições, e o CVV está sendo indicado. A gente tem recebido ligações de pessoas,
encontrei vocês pelo ChatGPT ou pelo Google, né? Então, às vezes, pesquisando palavras que podem induzir a algo, chega até a gente, né? E aí pode se prevenir, né, do suicídio falando sobre aquilo que ela está sentindo, querendo, pensando. Eu li esses dias um artigo falando sobre as pessoas que usam essas inteligências artificiais, né, que na verdade são grandes computadores que usam os dados de muita velocidade, né, a gente tem uma inteligência efetivamente, ninguém é ciente, nenhum computador é ciente no sentido de ter autoconsciência. Mas é interessante que ele consiga grandes responsabilidades, perceber não há percepção, os dados é um banco de dados que é acionado em milésimos de segundos. É um grande, eu estava vendo outro dia um grande jornalista de tecnologia de informação, Pedro Dória, ele falava disso. Na verdade, é uma grande calculadora ainda, né? A gente não tem um computador para estar pensando ali, mas isso funciona, né? Isso leva a pessoa para cá determinado, que a pessoa usa muitas vezes aquela situação como confidente, como terapia, trocando, né? E aí ainda o instrumento em si, o aplicativo, enfim, o programa, tem essa percepção, tem esse, como eu disse, uma percepção, esse usuário de dados leve a pessoa ter uma ajuda real, né? Porque a ajuda virtual, nesse ponto, considerada ter, de certa forma, não sei o que você acha, perigosa, não? Sim, em alguns países tem causado alguns danos, né? Eu estou falando assim que de um tempo mais recente para cá, as pessoas têm buscado por indicação de aplicativos de inteligência artificial, né? Antes era o Google, né? E hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm utilizado as redes sociais, os celulares deixaram de ser um aparelho para ligar para a pessoa, para fazer mil coisas, né? E muitas das vezes o retrato que a pessoa coloca na rede social é diferente de quando ela não está tirando a foto. É muito comum você ver a pessoa super sorridente e quando acaba a foto muda completamente, né? Então, essas máscaras sociais que acontecem, né, na vida das pessoas estão presentes. E até no ciclo normal, porque ninguém é feliz o tempo todo, ninguém está na festa, ninguém está na praia o tempo todo, ninguém está gastando o tempo todo, né? Enfim, nem é desejável que isso aconteça, mas infelizmente eu acho, imagino, você pode me responder melhor sobre isso, no sentido que essa vida virtual, de certa forma artificial, leve até um pouco mais as pessoas a se deprimirem, né? É muito comum entre os jovens ter justamente essas questões mais latentes, né? E os índices de suicídio entre jovens proporcionalmente têm aumentado. Por isso, a gente criou um perfil na rede social TikTok para chegar aos mais jovens, né? E o próprio TikTok convidou a gente a participar de algumas ações para engajamento com vídeos, né? E a gente está lá disponível para também estar acolhendo as pessoas que nos procuram, divulgando os nossos meios de acesso, como 188, chat, e-mail e as ações na comunidade. Além de TikTok, tem Facebook? Sim, a gente tem perfil no Facebook, Instagram, LinkedIn, o antigo Twitter, que agora é o X, Spotify, YouTube, e tem várias atividades disponíveis lá que as pessoas podem acessar. Inclusive, a gente é muito buscado em setembro por conta do movimento Setembro Amarelo, mas a gente entende que a prevenção do suicídio é o ano todo e não apenas em setembro. Setembro é uma estratégia para chegar ao maior número de pessoas, assim como o Outubro Rosa, Novembro Azul. A gente seguiu essa mesma estratégia, mas a gente entende que deva ocorrer
o ano todo. E aí tem vários materiais de cartilha, vídeos, que podem ser utilizados de forma responsável nas diversas instituições que querem abordar o tema, né? A gente também é chamado para participar, mas a gente disponibiliza, além do site CVV, tem o setembroamarelo.org.br, também tem esses materiais. A gente vai falar melhor disso daqui a pouco, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui com o nosso primeiro não sai ali que você está ouvindo, vamos falar mais sobre o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, já voltamos. Vox Populi Social aqui na Rádio Catedral, a Sintonia da Felicidade. E você que chegou agora, hoje estamos conversando sobre o papel fundamental do CVV, Centro de Valorização da Vida, com Alan Lima, voluntário do programa. Chamamos também para que todos os nossos ouvintes participem dessa conversa, mandando sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Catedral, 3231-3567, 3231-3567, ou pelas nossas redes sociais, YouTube da Rádio Catedral e a Web TV Redentor, que a gente está passando também ao vivo. Quem quiser ver pelo YouTube, estão lá. Vou até dar um tchauzinho aqui para todo mundo. A gente está já conversando lá com eles, né, Alan? Alan, voltamos e já vou perguntar, qual é o perfil das pessoas que mais procuram o CVV? Geralmente as pessoas que procuram o CVV sentem uma solidão, uma dificuldade de poder conversar com pessoas próximas e também às vezes está no meio de várias pessoas, mas não se sente à vontade e acaba ligando para o CVV. Às vezes também tem dificuldade no sono, então liga de madrugada. E aí, geralmente, né, o que elas buscam falar é justamente dessa situação de solidão. Mas já aconteceu da gente atender ligações de pessoas que estavam muito felizes e queriam compartilhar a felicidade com alguém e não tinha com quem compartilhar. Então, a solidão é algo bem presente
nas ligações, né? E aí, no início da ligação, geralmente a pessoa fica meio sem saber o que falar, e aí, às vezes tem um quebra-gelo, né? Perguntando se está quente, se está frio, qual time que torce e tal. Mas depois, se sentindo à vontade de falar, né? Ela vai podendo se aprofundar um pouco mais naquilo que ela está sentindo. Então, geralmente o perfil tem a ver com esse aspecto da solidão. A gente não tem um marcador de sexo, idade em relação à pessoa que liga. O que a gente tem de informação e que está disponível no site é o DDD da pessoa que liga. A gente não sabe o nome, número de telefone, nada disso, mas tem lá os dados, né, de origem da ligação. E geralmente pessoas de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul são os que mais ligam e são os estados que tem mais gente, né, morando, no caso. Você acha que essa questão da concentração populacional é um dos fatores? Sim. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem o telefone nacional e favorece a gratuidade, a pessoa se sente à vontade de ligar e fica o tempo que for necessário dos locais, né? Na mídia, né, a gente acaba tendo uma divulgação do número do telefone e outros meios, mais em setembro, né, por conta do Setembro Amarelo, mas também tem a propaganda da boca a boca, né? Então, muitas das vezes, algumas prefeituras, alguns locais acabam divulgando o serviço por entender que é um serviço de utilidade pública reconhecido desde a década de 70 pelo governo brasileiro, né? Então, é uma atividade reconhecida pela população, mas que muita gente ainda não conhece. Sim. Por isso que a gente precisa estar divulgando, sempre falando sobre o trabalho que a gente faz. E dessas, assim, você falou de várias situações, mas assim, existem situações mais repetidas, vamos dizer assim, as principais situações que chegam até o CVV? A questão é a solidão, basicamente, ou a questão do suicídio em si, mais especificamente? Às vezes ou é só o caminho, né? É o pensamento, né, do suicídio, e aí como existe uma angústia nesse pensar, no planejar, né, então a pessoa acaba ligando também para poder falar sobre isso. A solidão é geralmente um marcador mais forte. Desculpa te cortar, você tocou no planejar. Esse planejar tem a ver com planejar a vida ou planejar algo mais tanto a vida quanto a morte, né? Sim. Entendendo que a gente é um serviço de valorização da vida, mas que tem a perspectiva de apoio emocional e prevenção do suicídio, né? Então, às vezes a pessoa que liga recebeu a informação do telefone por um profissional de saúde, sabendo que determinados serviços não funcionam 24 horas por dia, e percebendo que a pessoa está angustiada, está em pânico, está com transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Tem gente que durante o pânico liga para o CVV para justamente ir se acalmando. Então existem diversos formas, né, de poder chegar até o CVV, e também cada usuário, né, faz o uso mais adequado para ele, né, nesse sentido. Imagino que o voluntário tenha que ter um jogo de cintura aí para segurar isso, né? E assim, eu te pergunto, como é que vocês, voluntários, lidam com tantas histórias que imagino que sejam histórias fortes, né? Histórias de dificuldade, de angústia, enfim, de sentimentos presos. A gente entende que o voluntário requer cuidados, né? Ele precisa estar bem para prestar o apoio emocional, e por isso a gente faz reuniões mensais. Além disso, é recomendável que participe de capacitações de aperfeiçoamento para estar cada vez mais habilitado a estar atendendo.
ele faz um curso de seleção de voluntários, né? Então, para ser voluntário é preciso ser maior de 18 anos, ter disponibilidade para os plantões semanais, para as reuniões mensais e estar interessado em se aperfeiçoar, né? O Centro de Valorização da Vida oferece cursos nesse aspecto de autoconhecimento e também que favoreçam o trabalho semanal que o voluntário tem. Centro de valorização da vida do próprio voluntário também. Também, né? Em busca desse tem que estar bem também para poder atender. Com certeza. Se a pessoa não está bem, ela não pode atuar enquanto voluntário e aí pode solicitar um afastamento temporário. Mas e o critério, né, do curso de seleção de voluntários é capacitação e seleção, né? Então a gente capacita e vê se a pessoa que está interessada em prestar apoio emocional junto à instituição pode estar atuando, né? Então os primeiros plantões a pessoa acaba tendo um contato de um voluntário mais antigo que vai estar apoiando ele ali, resguardado o sigilo e anonimato das ligações. E aos poucos ele vai se engajando nas atividades do CVV, que não é só o atendimento em si, né? A gente tem diversas atividades, tem estudo, tem eventos, tem a própria parte de comunicação, né? Então o voluntário escolhe qual comissão que ele gostaria de estar participando em relação ao trabalho. Entendi. Perfeito. Não é só atendimento direto ao público, né? Você precisa das outras áreas, porque o atendimento direto ao público também precisa ter uma aptidão da pessoa. Ela pode ajudar também de outras formas, né? Não precisa ser só no atendimento direto, né? E de que forma o CVV contribui para combater o estigma em torno da saúde mental? Como é que funciona isso? A gente, no período de setembro, por exemplo, a gente orienta as instituições que querem pensar, né, no estigma, no preconceito em relação às pessoas em sofrimento, que iluminem seus edifícios de amarelo. Amarelo tem a ver com a atenção, cor do sinal. Sim. E setembro tem a ver com o dia 10 de setembro, que é hoje, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, decretado pela Organização Mundial de Saúde no início do século. No Brasil, a partir de 2015, começou o movimento Setembro Amarelo. E aí, essas atividades como pautar a temática de prevenção do suicídio na mídia, iluminar os locais de amarelo. Alguns utilizam fita, roupa amarela, como eu estou, no sentido de alertar para o tema, né, e favorecer chegar a essa temática aos que mais precisam. Né? Então é nesse sentido que o Setembro Amarelo começou no Brasil e a gente está completando 11 anos desde então. Né? Essa iniciativa de em setembro a gente dar mais visibilidade a esse trabalho de valorização à vida, né, e de prevenção ao suicídio. E qual é a participação específica do CVV na campanha do Setembro Amarelo? Ele faz algum trabalho específico? Tem evento? Alguma coisa desse tipo? Nós somos um dos primeiros, né, junto com outras instituições, a criar o Setembro Amarelo no Brasil. Hoje, se as pessoas abrirem as redes sociais, tem uma atividade que geralmente é proposto por empresas de publicidade que procuram o CVV para pautar a temática de prevenção do suicídio nas redes sociais. Então tem vários artistas engajados, como a Ivete Sangalo, o Whindersson Nunes e vários outros, que disponibilizam fotos deles mesmos, e hoje está nas redes sociais assim, uma pessoa a cada 6 já pensou em suicídio.
E aí falando, né, que hoje é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, falando da instituição, então aparece 6 fotos de pessoas conhecidas e esse texto, né, alertando que nem sempre a gente sabe quem ao nosso redor já pensou, né, nesse aspecto, e o quanto que é importante falar para esvaziar justamente isso, né, e poder contar com a rede de apoio, né? É fundamental a gente contar com a rede de apoio, pessoas próximas com quem se pode contar também, né? Então, para você ter um exemplo, eu falei de 2 artistas, um deles veio a público falar que ligou para o CVV, né? E depois dele ter falado isso, várias pessoas não sabiam da instituição, ligaram para o CVV no intuito de poxa, eu me identifiquei com essa pessoa e eu também passo por algo parecido. Que legal ter uma instituição que possa acolher as pessoas, né? Então, os artistas são fundamentais para chegar ao grande público, né? E mostrar que eles são tão humanos quanto a gente. Sim. E a gente tem tanta dificuldade no Brasil, né? Acho que essa questão também do macho latino, americano, que não sofre, que não chora. Claro que as mulheres também passam por isso, mas assim, a mulher tem, acho que, uma licença social maior para falar das suas agruras. Mas a gente vive num ambiente masculinizado, e não estou falando de machismo em si, estou falando da questão do macho que não pode demonstrar fraqueza. Isso deve ser muito difícil de romper, né? Acho que o CVV, o Setembro Amarelo, enfim, esses trabalhos, o Whindersson que fala isso, que traz isso sempre, né? Virou um ponto de inflexão do trabalho dele, de falar sobre isso. É muito importante no sentido de você estimular e deixar as pessoas livres para que elas não se autocensurem na hora de buscar a ajuda do seu sofrimento, né? Com certeza. E é isso, a gente coloca em pauta essa temática, né, de prevenir o suicídio através da fala, para que a pessoa possa dizer o que está sentindo e não apenas calar. Sim. E passar ao ato. Porque a pessoa também, ao mesmo tempo, se ela não tá, assim, se ela não tem indicativos latentes do sofrimento ou da depressão, né, que ela está passando, a rede de apoio, como você está dizendo, família próxima, amigos, enfim, tem que estar atento, né? É difícil porque isso acontece num silêncio eventual, né? Nem sempre a pessoa é como o Whindersson, que vai buscar isso e a partir disso buscar ajuda e vai divulgar. As pessoas estão nos seus quartos, nos seus computadores, como você falou, nos seus celulares. Mas eu queria saber um pouco também dos voluntários, sobre se tem um número de voluntários que atuam hoje no CVV no Brasil. Hoje a gente tem em torno de 3.000 voluntários atuando no Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí. Sim. E esses voluntários que atuam, eles têm que preencher algum requisito? Quem pode ser voluntário no CVV? Ter mais de 18 anos, ser capacitado, treinado e ser aprovado no curso de seleção de voluntários, ter a disponibilidade de 3 horas ou 4 para o plantão semanal, certo, e participar de uma reunião mensal. Esse é o mínimo. Essa reunião mensal é entre voluntários. Isso. Caso ele queira ampliar, por exemplo, por conta do Setembro Amarelo, a gente incentiva os voluntários a fazerem plantões extras, porque a gente acaba ficando mais tempo na vida e acaba tendo uma procura maior de ligações, né? Mas entender que o voluntário está ali para se doar enquanto pessoa, atendendo às ligações e prestando o apoio emocional possível. Existe um limite de idade para ser voluntário? Acima de 18 anos.
Então é só acima, para baixo. Não. Quer dizer, o para cima pode, o para baixo que é 18, como você tinha falado. E o que motiva, né? Como é que o voluntário mais antigo percebe a motivação das pessoas novas chegando para se tornarem voluntários? A maioria relata um descontentamento com a sociedade, a necessidade de fazer algo em prol da sociedade que possa ter uma mudança, mesmo que seja de formiguinha, né? A gente entende que uma simples pessoa que tenha recebido esse apoio emocional, que liga inicialmente chorando e acaba a ligação dando gargalhada, é o sinal de que teve ali uma possibilidade de ajuda que aconteceu, né, no encontro entre pessoas, seja por voz, seja por teclado, né, pelo chat, ou até mesmo pelo e-mail, que aí demora um tempinho para ir e voltar. Aconteceu a relação de ajuda e foi possível a pessoa ser acolhida emocionalmente, né, ter o apoio emocional. E em relação a essas pessoas que se tornam voluntários, como é que é esse processo de seleção e treinamento? Tem 12 encontros, um encontro a cada semana, né? Então são 12 semanas, quase 3 meses, e a cada encontro é tratado de um tema específico que é mais recorrente no trabalho, na prática, né? Então, a gente está falando do atendimento por telefone, mas que também acontece via chat, via e-mail, né? Mas o processo de seleção tem sido cada vez mais unificado, e aí o voluntário escolhe qual a área de atuação que ele quer fazer. Sim. E aí esses 12 encontros tratados de temas comuns que acontecem com mais recorrência, e eles treinam a ligação, atendem, conversado, olha, nessa forma que você falou aqui, foi mais próximo a pessoa que ligou, essa daqui você se afastou mais, que tal acolher de uma forma melhor, o tom de voz, esse conteúdo que você falou não foi o que a pessoa disse, né? Mas não é um repetir o que a pessoa disse, é acolher aquilo que a pessoa disse, favorecendo o diálogo, nesse sentido. E em relação a esse processo de treinamento, né, quais são os principais desafios que o voluntário novo diz? Mas vou fazer o seguinte, vamos fazer um suspense aqui e vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco, que a gente já está terminando o nosso bloco e vai voltar para o nosso bloco final. Então a gente vai para um pequeno intervalo. Peço que o nosso ouvinte não saia daí para saber mais um pouco sobre o CVV e o seu trabalho. Fiquem ligados, já voltamos.
nosso último bloco hoje conversando sobre o papel fundamental do CVV quando o assunto é apoio emocional e prevenção do suicídio. E quem explica como tudo isso funciona é o Alan Lima, voluntário do programa. Alan, vamos falar um pouco agora sobre os desafios enfrentados pelos voluntários. Quais são os maiores, os principais? Eu entendo que um desafio grande para quem está começando é quando a pessoa que liga começa a perguntar sobre o voluntário. E o voluntário está ali para atender a pessoa que liga, e aí não importa sobre a história do voluntário, sim sobre a pessoa. Então dá esse retorno para a pessoa que liga para ela entender isso. Uma outra questão é quando a temática envolve o campo da sexualidade e muitas das vezes a pessoa que liga quer outras coisas que não o apoio emocional. E aí é importante também dar um corte no intuito de fazer com que a pessoa entenda que é um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio. Sim. Né? Eu acho que são dois desafios importantes que a gente sempre trabalha nessas reuniões de voluntários. Certo. E aí vamos fixar, acho que a gente já falou várias vezes, mas eu acho que não custa a gente ter essa repetição, aproveitando o Setembro Amarelo, aproveitando a sua camisa amarela aqui, para quem está ouvindo, né, que não está te vendo. Quais são qual é a principal canal de atendimento do CVV? É o telefone 188. 188. É ligação gratuita, anônima, a pessoa pode se identificar se quiser, não precisa dizer nome nem de onde está falando. Certo. E quais são os canais digitais disponíveis além do telefone? O que mais pode ser o chat buscado? E o e-mail, as informações vocês podem ver no site cvv.org.br. Além disso, a gente também faz atividades na comunidade, né? Palestras, entrevistas, rodas de conversa. E essas rodas de conversa normalmente acontecem aonde? Qual o lugar? Escola pede muito, e aí a gente faz essas rodas de conversa para alunos de ensino médio, pela questão do entendimento, né? Não tem como fazer essa roda de conversa sobre esse assunto com educação infantil e educação fundamental. Aí tem que ser. Empresas também. As empresas também cedem espaço e pedem palestras, imagino. Sim. Entendi. E o atendimento CVV, ele é gratuito, correto? Sim, gratuito. Passar aqui para o 0800. Nosso ouvinte sempre pode ligar, mandar e-mail, enfim, buscar pelos canais. E o CVV, como você disse, e reforçando, ele garante o sigilo da pessoa que está procurando. O sigilo e o anonimato. Sim, isso é importantíssimo, né? Imagina. Sim, porque favorece o diálogo e a pessoa dizer aquilo que realmente quer dizer e que às vezes é incompreendido pela sociedade, é julgado, e ali a gente não está para julgar, muito pelo contrário. Está para receber e acolher. Né? Isso. Acolhimento afetuoso, imagino, né? Porque o afeto é o que a gente... Eu trabalho com criança, com adoção, né? A gente estuda a questão da primeira infância, desenvolvimento da primeira infância, porque são os 72 primeiros meses, né, de vida das pessoas, das crianças nesse caso, 6 anos, e muitas vezes a gente na adoção vê adoções e as pessoas querendo que essas crianças, as pessoas, eu digo os adotantes, né, ou mesmo a família de origem que está retornando uma criança, quer que a criança tenha um bom desempenho em determinada atividade, seja escola, seja esportiva, e a criança não está respondendo, e o que ela mais precisa na verdade é o afeto, né? O afeto é que faz ter a maior quantidade de ligações neurais e, ao mesmo tempo, por outro lado, a neuroplasticidade, a neurogênese, elas vêm do afeto que vira cuidado, e esse cuidado é colocado em prática, e sendo colocado em prática a criança sente e se desenvolve. Imagino que seja por aí o caminho também do acolhimento à pessoa que está em sofrimento, para ela sentir a empatia da pessoa que atende, né? Do voluntário que está lá atendendo. Sim, e aí o tom de voz, a forma como a pessoa conversa, é no intuito de abraçá-lo, né? Uma conversa que abraça, né? Perfeito.
o atendimento funciona 24 horas por dia. 24 horas por dia. Sempre foi assim ou isso teve uma mudança quando teve o telefone aqui? Olha, se eu te disser que o primeiro dia de funcionamento do CVV o telefone não tocou há 63 anos atrás, você acredita? Então, assim, quando foi iniciado, o horário de funcionamento foi aos poucos se estendendo, né? Certo. E aí, hoje em dia, a gente garante 188 24 horas. O chat não funciona 24 horas e tem uma procura muito grande por jovens, né? Sim. E o e-mail, ele é respondido em até 24 horas. Perfeito. O atendimento, ele é nacional, internacional não, né? A gente tem até voluntários que fazem atendimento de outros países, mas em língua portuguesa. Certo. E quando viajam, quando estão passeando, e aí separam um tempo do seu dia. Tem outros países que tem um CVV? Tem outros programas de apoio emocional e prevenção do suicídio em outros países, mas não com esse nome, do Centro de Valorização da Vida. Inclusive, a gente faz parte do Befriends Worldwide, que é uma organização que congrega todas as instituições de prevenção do suicídio do mundo. Entendi. Tem congresso? Tem eventos anuais e a gente é responsável pela América Latina e Caribe. Interessante, muito bom. E importante também é saber como é que o CVV se mantém financeiramente. Né? Através de doações, né? Basicamente, os voluntários, além de fazerem os atendimentos, também doam. E uma vez ou outra, uma empresa interessada em apoiar também doa. No site do CVV tem lá o espaço específico para doação, caso alguém queira estar fazendo a doação. A gente fechar, você tem alguma consideração final ou quer contar um caso de um atendimento que te marcou, alguma coisa assim? Eu gostaria de convidar as pessoas interessadas a serem voluntárias, a estar participando do processo de seleção de voluntário. Para chegar mais rápido, é cvv.org.br/voluntários. Tá. E lá você cadastra. Botar CVV no Google, no Bing, também vai chegar. Aí você faz o cadastro e o próximo curso que tiver online, você é chamado. Certo. E se tiver algum curso presencial próximo daquele local que você fez o cadastro, também você é chamado. Perfeito. Porque a gente entende que o trabalho ele requer mão de obra, né? E aí a gente precisa de mais voluntários, né? Então, nesse sentido. Agora, quanto a ligações, né? Resguardado o sigilo e anonimato, eu percebo que algumas pessoas ligam somente para agradecer. Uhum. Eu falando, né? Assim, eu já liguei aí para vocês no momento que eu não estava bem e precisei conversar e foi muito bom eu ter conversado com vocês. Gostaria de ligar para agradecer. Transmita essa informação para as pessoas. E a gente percebe uma gratidão no sentido de que algo ressoou ali naquela vida e teve uma mudança de curso, né? Nesse sentido. Então, são ligações que também despertam muita realização do trabalho, né? Nesse sentido. Sem dúvida. Alan, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. É claro, também agradeço a todos os nossos ouvintes que ficaram ligados até agora aqui na Rádio Catedral. Se você curtiu o papo, siga a Rádio Catedral, siga o Vox Populi Social nas redes da Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade, a Sintonia da Alegria. Estamos no YouTube, Facebook, em todas as plataformas de áudio, e lá você também pode conferir os programas anteriores e a gravação desse programa que a gente está fazendo aqui sobre o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida. Nos vemos na próxima semana, quarta-feira. Até lá, se Deus permitir, se Deus quiser, e Ele há de querer.